Olá, programa Mazé de Estudo, aqui no CISA Business, como sempre, nosso parceiro, recebendo hoje o meu queridíssimo Dr. Ítalo Cortez, do Urocentro, outro parceiro nosso super fiel, e nós vamos falar de um assunto que a gente vem falando sempre de algumas coisas, mas uma que a gente agora vai falar, que o Dr. Ítalo vai nos passar, que é a biópsia de próstata. Eu vou aproveitar aqui o laptop dele, a apresentação. Muito obrigada por ter vindo e nos tirar essas dúvidas e que as pessoas ficam nos perguntando sempre, doutor. Mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder contribuir aí com o seu telespectador, trazer um pouquinho de informação na área da urologia. A Urocentro está sempre à disposição com todos os nossos colegas dentro de cada especialidade. E eu acho que hoje esse tema que nós estamos trazendo é muito importante. A biópsia de próstata, ela assusta um pouco o paciente quando você fala que vai ser necessário utilizar esse método. Quando é que vocês decidem que tem que ter a biópsia de próstata? Bem, então hoje a biópsia ela é o exame que vai confirmar realmente se o paciente tem ou não o câncer de próstata. Esse é o primeiro esclarecimento que a gente deve levar para o telespectador, exatamente isso. Então nós temos outros exames como o PSA, que é um exame de sangue, que é feito através de uma dosagem de sangue, você vê a quantidade de antígeno que é produzido pela próstata. Quando esse PSA está acima de 2,5 nanogramas, que é a especificação de um PSA normal, é até 2,5, a gente já tem indícios de indicação de uma biópsia. Nem todos os pacientes com PSA acima de 2,5 serão submetidos à biópsia. É importante você também avaliar a clínica do paciente. Se ele evolui, por exemplo, com uma inflamação da próstata, que é o que a gente chama de prostatite, o PSA sobe. Né? Agora, se o paciente vem gradativamente nos últimos exames subindo valores de PSA, aí sim, associado a um toque, né, retal, que é o exame digital do reto, a gente pode indicar uma biópsia de próstata. Então, hoje são duas indicações clássicas. A presença de um nódulo, né, uma área de endurecimento no toque retal, na próstata, e o PSA elevado, ou seja, acima de 2,5 nanogramas. É uma coisa que as pessoas sempre se preocupam também, em quanto tempo elas vão ter esse resultado? Se o paciente opta por fazer o exame histopatológico, que é o segundo momento da biópsia, em Manaus, ele tem o laudo em aproximadamente 2 dias. Olha que máximo, que bom. Se ele opta por fazer o exame histopatológico em São Paulo, a gente tem um convênio com o laboratório da doutora Kátia Leite, em São Paulo, que é dentro do Sírio-Libanês. A Urocentro tem esse convênio e o resultado também vem por e-mail em 48 horas. E depois o resultado físico, ou seja, vem por SEDEX, em 1 semana. Então, hoje, o paciente que realiza a biópsia com a gente, ele não espera mais do que 2 dias para ter o resultado da sua biópsia, 2 dias úteis. Então, é um resultado muito rápido. E uma outra coisa que a gente estava conversando, que também o paciente termina, passa sedação, passa anestesia, já vai para casa. Já retorna para casa. É um procedimento que a gente chama de procedimento ambulatorial, né? Certo. Então ele vem, existe um preparo. Não tem aquela coisa de ficar no hospital ou ficar na clínica, demorar, ter que dormir lá, não. Quer dizer, ele já vai... Não, hoje não. Evoluiu muito o método que a gente utiliza, né? Então a gente hoje utiliza um aparelho de ultrassonografia super moderno, com uma sonda de pequeno calibre, então não é mais aquela agulha super grossa que se fazia antigamente. A gente utiliza uma agulha fina, né, de 18 gauns, é uma agulha fininha, e a gente pode extrair entre 12 até 24 fragmentos. Existem 2 tipos de biópsia de próstata, a tradicional, que você tira 12 fragmentos da próstata, sendo 6 de cada lado, e a biópsia de saturação. São aqueles pacientes que já fizeram 1 ou 2 biópsias anteriores e precisam colher mais fragmentos porque ainda restou dúvida no seu diagnóstico. O câncer, a gente sabe que hoje 1 em cada 6 homens vão ter o câncer. É um número elevado. É um número elevado, né, doutor Ítalo? Nossa. É um número muito elevado, é por isso que a gente bate sempre na prevenção, a gente sempre enfoca bastante a prevenção. E é interessante, hoje a gente está falando no mês de outubro sobre isso, porque agora no próximo mês, em novembro, a gente já entra no mês chamado Novembro Azul,
que é a prevenção O do senhor já câncer está de até próstata. com o seu Isso. lacinho aí Já azul. estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Urologia e trazendo para você as informações que são importantes da próstata. Faça seu exame, não deixe passar. Quando você faz o procedimento, que é chamado biópsia de próstata, os riscos são mínimos de mexer na ereção. É claro que você está ultrapassando uma linha de feixe de nervos que levam à ereção do homem. Mas essa agulha é uma agulha muito fina e ela faz perfurações muito pequenas na cápsula da próstata. Então, a chance de um paciente ficar impotente, ou seja, sem ter ereção devido à biópsia, ela é muito pequena, tá? Muito pequena mesmo, menos do que 1%. Agora, em relação ao sangramento na ejaculação, aí sim, esses pacientes que fazem biópsia de próstata, eles podem ter sangramentos não só na ejaculação, que é durante o orgasmo, ou seja, quando o homem goza, né, de uma maneira mais para o leigo entender o que a gente está falando, mas ele também pode ter sangramento nas fezes durante a evacuação e na urina durante Mas isso um determinado tempo? urinário. Um determinado tempo? Sim. Da urina, se você não tiver nenhuma lesão próximo da uretra, o paciente não vai ter sangramento, porque a gente não precisa biopsiar essa área. Das fezes e da ejaculação, ele pode ter sangramento em até 30 dias. Uma das perguntas que também nos fizeram vem o resultado, deu negativo. É bom repetir ou repetir o exame ou exame de alguma outra forma? Qual é a sua orientação? Essa pergunta é extremamente interessante. Você vai repetir biópsia de próstata se o seu urologista indicar, e normalmente ele vai indicar quando o nódulo persiste, né, ou seja, aquele caroço na próstata ele ainda continua nessa área que a gente chama de zona periférica, essa área mais avermelhada do slide que a gente está mostrando agora, e também se o PSA continuar subindo. O PSA é o marcador da próstata. Hoje ainda é o melhor marcador para tumores de próstata. Bom, vamos novamente repetir o nosso endereço lá da Urocentro e dizer, quero reafirmar que o Outubro Rosa, na sequência, o Novembro Azul, que tem a marca do mesmo lacinho do azul, do vermelho, do rosa, tem nos urologistas e todos os homens podem usar. E pode usar até a história do bigode, né? Isso, Fazem muito essa exatamente. brincadeira. E é quando você que está aí nos assistindo, vai lá, faz o teu exame anual, não custa, não tem que ter medo, porque é melhor prevenir. Vamos lá dar o endereço. Então, hoje a gente está na Urocentro. A Urocentro fica na Rua Fortaleza, número 528, em Adrianópolis. Os telefones da Urocentro são 3213-4515 e o 3302-6650. Tá vendo? Facílimo, não tem que ter medo. Vai lá no Urocentro e a biópsia é isso. Já pode ser feita em Manaus, com toda a segurança, com toda a garantia e com médicos competentíssimos. Vai lá, não deixa de conferir. Muito obrigado, doutor Ítalo. Obrigado mais uma vez, Mazé. Obrigado ao telespectador que está nos assistindo. A gente está sempre à disposição para trazer novas tecnologias, novas informações a respeito de áreas dentro da urologia e principalmente da saúde do homem. Muito obrigado. É isso aí, Mazé de Estudo, volta já.